Aleluia! Tem alguém feliz com Jesus aqui? Abra sua Bíblia comigo em Atos, no capítulo 7. Vou tentar dar continuidade à nossa série de mensagens sobre Atos do Espírito Santo. Mas eu confesso a você que eu não vim com um sermão preparado. Eu não vim com um esboço pronto. Porque Deus tem ministrado algumas coisas no meu coração de maneira tão espontânea que enquanto eu tentava registrar, eu não consegui. Eu não estou fazendo apologia à falta de preparo, mas eu estou dizendo que em muitas ocasiões Deus nos usa de maneiras espontâneas. E eu acredito que é isso que vai acontecer nessa noite. Atos no capítulo 7, a partir do versículo 54. Se puder abaixar só um pouquinho o fundo musical. Sinto muito e eu percebo que Deus está aqui. Não quero ser apenas um homem que fala a respeito da presença de Deus, mas não a conhece. Porque o poder de Deus nós podemos sentir, mas a presença nós conhecemos. E é por relacionamento que se conhece a presença de Jesus. Ele está disponível para nós hoje. Ele está vivo e operante ainda hoje. A Escritura afirma que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e também será eternamente. Essa palavra não tem prazo de validade. Daqui a 2000 anos, se o fim não acontecer, Jesus continuará sendo o mesmo. Tem alguém aqui que crê que Jesus pode salvar qualquer um, independentemente do pecado que essa pessoa esteja cometendo? Então você também precisa crer que Jesus pode curar qualquer um, independente da enfermidade que esteja a acometendo. Eu tenho algumas pessoas no meu círculo de amizades que não acreditam em algumas coisas que Deus tem feito aqui na nossa casa. Quando eu postei o vídeo do Gabriel e a perna dele sendo curada, tem uma amiga falando, não acredito nesses negócios. Eu falei assim, você acredita que Jesus pode ter salvado você, que era desprezível, complicada? Como não acreditar que Jesus pode curar qualquer enfermidade e pode resolver qualquer problema? Ele ainda faz hoje. Quem estava aqui quinta-feira passada? Muitas vezes, nós como igreja, tendemos a padronizar as coisas para que as pessoas venham sabendo que este é um lugar de milagres. O Espírito Santo falou claramente comigo. Esse não é apenas um lugar de milagres. Quando você diz eu creio em milagres, você está simplificando demais a coisa toda. Porque crer em milagres é crer no objeto daquilo que Deus manifesta quando Ele se faz presente num lugar. Você deveria dizer, eu creio em Jesus. Porque Jesus é o objetivo final da nossa fé. O escritor aos Hebreus disse, eu sou o consumador e autor da fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então não creia apenas em milagres. Milagres até o diabo pode fazer, mas Jesus pode dar a vida eterna. Os milagres são apenas um sinal de que o Deus que vive e reina para todo sempre atua ainda hoje e pode intervir nas vidas humanas. Os milagres são a manifestação da vontade de Deus que será plenamente consumada e satisfeita quando Jesus o Cristo voltar e estabelecer o seu reino que não terá fim.
Quando Jesus fazia um milagre, ele estava apontando para um reino que era maior do que ele. Um reino que era maior do que ele, não. Um reino que era maior do que nós. Quando Jesus fazia um milagre, ele estava dizendo: no reino que eu vou inaugurar, não existem enfermos, não existem tempestades que possam se levantar contra mim. No reino que eu vou inaugurar, não existem pobres, não existe sofrimento, não existe dor, não existe choro, não existe enfermidade, não existe nem boleto para pagar. Ele já pagou tudo. Tetelestai, está consumado. Por enquanto ainda tem boleto, mas haverá um dia. Haverá um dia em que será para sempre. Nós vivemos para esse dia. Amém? Atos capítulo 7, no versículo 54. Eu quero ser breve, porque eu estou muito apaixonado por Jesus. Eu estou pedindo para o Espírito Santo deixar eu concluir essa mensagem. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Estevão, porém, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. Eu quero dizer mais uma vez o que ele viu. Estevão, porém, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. Jesus em pé à direita de Deus. Então disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os mantos deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. Depois que ele disse isso, morreu, ou em outras traduções, adormeceu. O versículo 1 do capítulo 8 diz que Saulo consentia na morte de Estevão. O Espírito Santo já está neste lugar, mas eu quero orar mais uma vez. Espírito, nós abrimos a nossa mente, o nosso coração, para ouvir a sua palavra e sermos transformados por ela. Muda as nossas vidas e saiamos daqui diferente de como entramos, para a tua glória, Senhor. Eu te agradeço e oro. Você pode aplaudir a Jesus? Obrigado, Senhor. Eu posso dizer com toda a ousadia que o que a primeira igreja estava vivendo nos seus primeiros dias de existência não era muito diferente daquilo que Deus tem manifestado no nosso meio. Eu me sinto tão lisonjeado, privilegiado e honrado por estar pastoreando uma igreja cristocêntrica, carismática, escatológica e ao mesmo tempo uma igreja que prega o amor de Jesus sem fronteiras, sem barreiras. Nós temos vivido um pouco daquilo que a igreja primitiva começou a viver. Mas como eu sempre digo, existe mais. O plano de Deus para a igreja primitiva não é que ela morresse com o tempo. Era que ela crescesse e se desenvolvesse cada vez mais à medida em que conhecesse o seu Senhor. Então, Atos dos Apóstolos não é o fim daquilo que Deus começou a fazer. Atos dos Apóstolos não é um livro que foi escrito apenas para que tenhamos nostalgia dos tempos passados. Você já reparou no crente velho, não velho de idade, mas velho de alma, velho de experiências com Deus, velho de expectativa, velho de desejo por mais? Ele está sempre colocando tudo no passado. Ele está dizendo: os dias dos passados eram muito mais gloriosos. Na igreja que eu nasci,
era jejum todo momento, era oração nas madrugadas, era vigília. Eu não gosto do favor de Deus, porque nunca teve uma vigília lá. E aí eu vou te dizer, por que você não fez? Por que não hoje? Por que não agora? Por que não voltar ao primeiro amor? Por que não dizer, eis-me aqui hoje? Por que não dizer, Senhor, cumpra em mim o teu querer hoje? Existem pessoas que estão olhando para o passado com uma certa saudade, mas com nenhum tipo de expectativa naquilo que Deus pode fazer no futuro. Mas Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas para registrar aquilo que Deus começou a fazer. E eu vou te dizer algo, Deus não parou de fazer. Deus continua fazendo ainda no nosso meio. Agora, aquilo que Deus faz deve nos servir como um referencial. E eu gostaria muito que você aprendesse coisas com a vida de Estevão, para que você se torne também uma referência. Esses dias atrás eu estava pedindo um frango frito. Eu gosto muito de frango frito. E se você me conhece, você precisa pagar um frango frito para mim. É um trava-línguas, né? 3 pratos de trigo para 3 tigres. Você precisa pagar um frango frito para mim. Enquanto eu pedia o frango frito, eu reparei numa coisa que eu quase nunca anoto quando eu peço alguma coisa pelo iFood. Quando se pedia o endereço da minha casa, eles pediam também um ponto de referência. Eu coloquei que é em frente ao mercado Rios, que é um mercadinho que tem em frente à nossa casa. E assim, o motoboy conseguiu chegar muito rápido e conseguiu, olhando para o ponto de referência, ver o endereço da minha casa. Acontece que aquilo que Deus vai fazer em toda a terra tem um endereço. Só que Deus está à procura de pontos de referência. Deus quer olhar para você e dizer, se você quer conhecer mais Jesus, olha para a pastora Gabriele. Se você quer conhecer mais Jesus, olha para Camila. Uau! Se você quer conhecer mais Jesus, olha para a vida da missionária Denise. Uau! Se você quer conhecer o poder de Jesus, vai lá na igreja O Favor de Deus, porque lá existem pessoas que são pontos de referência. Eles não são o próprio endereço, o endereço é Cristo. Mas quando alguém quer chegar a Cristo, essa pessoa saberá que dentro de você existe uma referência pela qual ela se moverá. Deus quer tornar pessoas aqui pontos de referências ambulantes. Não terão endereços fixos, porque na sua escola você será uma referência, no seu trabalho você será uma referência, na sua casa você será uma referência. E a referência não aponta para ela mesma, aponta para o endereço certo. E o endereço certo tem um nome: Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado, Jesus. Quando Deus chamou homens, Ele chamou esses homens para se tornarem cartas vivas. É o que Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 3. Moisés desceu do monte, enquanto ele estava num ambiente de glória, com as tábuas dos 10 mandamentos. Então ele desceu com 10 ordenanças que o povo não conseguiria cumprir. É por isso que a lei foi estabelecida, para que todos aqueles que olhassem para ela tivessem uma constatação: eu não consigo cumprir a lei de Deus sozinho, eu preciso de um ajudador. Porque você pode dizer para mim que não mentiu, não roubou e não falou mal de ninguém nessa semana, mas a lei é tão cruel que ela vai te culpar, mesmo que você tenha tropeçado em apenas um mandamento. Então a Bíblia diz que se você tropeça em um mandamento, você se faz réu de todos os outros. E quando Jesus veio e estabeleceu a sua lei, que é a partir do amor, Ele levantou o sarrafo da lei. Uau! Jesus falou, não é apenas não matar, é não desejar que o outro morra. Quantas vezes a Gabi já desejou que eu morresse? Minha própria esposa. E ela já manifestou publicamente esse desejo para mim.
Ela falou: Tiago, eu vou te matar. Eu não acredito que você fez isso. Já caiu. Precisa de Jesus para te salvar. E eu também. Alguém me perguntou: pastor, já pensou em divorciar? Não. Mas em assassinato, muitas vezes. Brincadeira, eu amo essa mulher. Vamos aplaudir a Jesus pela vida da pastora Gabi. Mas, irmão, de verdade, o próprio apóstolo João disse: se dissemos que não temos pecado, estamos mentindo. E isso já é um pecado. Todos nós somos pecadores, mas nós precisamos de um redentor, de um salvador. Quando Moisés desceu do monte com as leis, ele estava estabelecendo princípios que iam constatar que o homem por si só não poderia chegar-se a Deus. É impossível. Moisés foi um dos poucos homens que ousou fazer um pedido extraordinário para Deus. Pergunta para mim qual? Ele falou: Senhor, mostra-me a tua glória. Agora você vai ter que ir comigo para Salmos capítulo 8. Eu nem ia pregar sobre isso, é bom pregar sem esboço, porque Deus vai mudando tudo na hora. Salmos capítulo 8. Eu sei que Salmos não tem capítulo, nem versículo, mas eu chamo de capítulo. Salmos 8. Os teólogos de plantão. Salmos é um dos livros poéticos que eu mais amo na Bíblia. Salmos e Jó. Quem já leu Jó ao todo aqui? E não apenas os 2 primeiros capítulos? E quando eu era adolescente, eu só li os 2 primeiros capítulos e os 2 últimos. Mas tem muita coisa em Jó que você vai ficar maravilhado quando conhecer. Olha o que diz o salmista no versículo 1. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Fala comigo, majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos seus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que os anjos, e o coroaste com glória e honra. Fala comigo, glória e honra. Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, e sobre os teus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manados, e também os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. É majestoso. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Tem alguém que crê na Bíblia aqui? Agora você precisa entender uma coisa sobre o homem. Deus o coroou, quando o criou, de glória e honra, e o fez um pouco menor do que os anjos. Tem pessoas que olham para esse texto pensando: pastor, mas esse texto fala sobre a nossa pequenez. Sim, mas também fala sobre a nossa grandeza em Deus, porque o texto diz que Deus nos fez um pouco menores do que os anjos, e nos coroou de algo que os anjos não têm: honra e glória. Porém, no jardim, quando o homem pecou, ele estava nu e não se envergonhava, diz o texto. E porque ele era revestido de autoridade, fala comigo, autoridade. A palavra autoridade no hebraico, que é o texto do Antigo Testamento, é radá, que significa ter domínio, ou ter debaixo dos seus pés. A palavra paralela no grego, no Novo Testamento, é exousia ou exousia, que significa autoridade, governo, domínio. Agora, quando o homem no Éden decidiu pecar,
ele foi expulso da presença de Deus. Ele foi? Certo. A Bíblia diz que havia um lugar no jardim do Éden, e eles estavam lá. E na viração do dia, o Senhor passeava por lá e falava com eles. O homem plantava, mas não porque tinha falta de algo. Ele plantava já suprido. Isso aqui é um segredo poderoso. Quando você está em Deus, você não planta para ter. Você planta porque Deus mandou e porque você já tem. Agora, enquanto ele estava nesse lugar, ele estava coroado de glória e honra. E é por isso que os animais se sujeitavam a eles. É por isso que Adão tinha poder para dar nome aos animais. Já viu um macaco? Ele tem cara de macaco, né? Já viu um elefante? Tem cara de elefante. Já viu um rinoceronte? Tem cara de rinoceronte. Porque Deus deu toda a autoridade e sabedoria para que o homem governasse. Agora preste atenção. A Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele os deu aos filhos dos homens. Significa que você mora num lugar que é de Deus. Deus tem todo o poder e autoridade e vontade sobre esse lugar. Mas também significa que todas as decisões que diz respeito à humanidade passam por você. Quem está entendendo o que eu estou falando até aqui? Aula de teologia. É como se Deus tivesse uma casa e te colocasse para morar de aluguel lá. Alguém aqui mora de aluguel? Não tenha vergonha. Deus vai te tirar de aluguel desse ano. Aleluia. Veja uma chave dourada. Presta atenção. Você que mora de aluguel, tem um proprietário na sua casa, sim ou não? Então ele é o dono da casa, sim ou não? Mas você deixaria ele entrar a qualquer momento na sua casa? Por quê? Porque você está morando lá. Da mesma maneira, Deus não intervém nos assuntos humanos até que ele seja convocado. Não, você não está entendendo, meu amigo. Por isso que o Pai Nosso não é uma oração de reza, é uma oração de invocação. É Jesus falando, vocês têm que orar assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a sua vontade. Quando você ora o Pai Nosso, você está dizendo: Senhor, como tu és o dono de todas as coisas e eu sou um mordomo daquilo que tu tens, eu te dou livre acesso para trabalhar na minha vida, para operar na minha casa, para operar na minha família. Você quer viver o céu na terra? Começa a entender que o Pai Nosso é você chamando Deus para invadir a sua realidade. Aleluia. Mas o homem, quando caiu, perdeu a glória que era dele. E é por isso que depois que ele cai, ele não tinha mais domínio sobre nada. Agora a Bíblia diz que houve um homem chamado Jesus Cristo. E João atesta dizendo: vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Toda a glória de Deus foi dada ao Filho. Quando você olha para Jesus, você tem tudo o que você precisa. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas você não precisa ganhar mais. Você não precisa de um casamento melhor. Você precisa de Jesus. É simples assim. Moisés disse: Senhor, mostra-me a tua glória. Aí olha o que acontece no capítulo 17 de Mateus. Vem comigo, por favor. Deus está aqui. Jesus está curando alguém com problema nos rins. Nesse momento, receba a sua cura. Se alguém aqui tem problema nos rins, você sente dores como se fosse uma pontada, o Senhor está te curando agora. Eu falei que Deus estava curando alguém no culto de domingo, vocês lembram? Problema do braço direito.
Fala aí, minha irmã. Foi você? Uau, obrigado, Jesus. Deus é bom, hein? Domingo agora, no batismo. Então Deus não precisa que eu coloque as mãos em você, Ele pode fazer tudo sozinho. Ai, tem alguém crendo em Jesus aqui. Tem alguém ativando a minha fé. Obrigado, Jesus. No versículo 1 do capítulo 17, 6 dias depois, tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Escutem o que ele diz. Eu só estou pregando aqui para te falar, para você ouvir Jesus, é simples. Ah, meu amigo, eu sou como Maria, mãe de Jesus, que olha para os serviçais e diz: façam tudo que ele mandar. Essa aqui é para católico, tá? Até Maria falou para você obedecer Jesus. Você está querendo... Ai. Presta atenção nisso. Nesse momento, Moisés viu a glória de Deus. E a Bíblia diz que Moisés estava no monte da transfiguração, conversando com Jesus, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Presta atenção, Moisés representava a lei, porque quando Moisés desceu do monte, ele desceu com leis. Elias representava os profetas. Quando a voz do céu se ouviu, a voz dizia: Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, ouça ele. É Jesus falando: aquilo que eu vou fazer não está mais preso às leis, e não está mais preso aos profetas. Aquilo que eu vou fazer parte de um nome que é sobre todo nome, e é o nome de Jesus. E nesse momento, preste atenção, nesse momento, o pedido de Moisés se realizou. Ele viu a glória de Deus. Por isso que em Êxodo ele diz: haverá um profeta que se levantará e será como eu. Ouve ele. Eu não sei o que aconteceu aqui. Não sei se Deus teletransportou Moisés do Antigo para o Novo Testamento para ver o cumprimento da sua palavra. Mas eu sei que Jesus apareceu e então tudo fez sentido. Nós estamos diante de um homem chamado Estevão, que estava pregando. Estevão só teve uma mensagem registrada. Estevão não foi um homem de muitos sermões. Estevão não foi um homem de muitas obras, embora a Bíblia tenha dito que ele fazia muitos sinais e maravilhas no meio do povo, e as pessoas ficavam maravilhadas, porque ele era cheio do Espírito Santo. Quando você se tornar cheio do Espírito Santo, você se tornará uma referência. Mas quando Estevão estava pregando, começaram a levantar calúnias contra ele. Por isso que eu falei de Moisés aqui. Porque levantaram calúnias dizendo que ele falava contra Moisés e contra o templo. Agora você precisa reparar numa coisa: a mesma glória que encheu Moisés também encheu Estevão. Porque a Bíblia diz que quando olharam para Estevão, ele estava com um olhar e com um rosto que parecia de um anjo. Era um rosto resplandecente. Tirando Jesus, isso eu já falei no outro sermão de Estevão, as únicas 2 pessoas que foram resplandecidas foram Moisés e Estevão. Moisés veio do monte com tábuas de leis. Jesus, quando veio do monte, tendo orado a noite toda, veio com uma lista de 12 homens. Não, você não está entendendo. A Bíblia diz que Deus conhece você pelo seu nome.
Existem mais de 8 bilhões de pessoas no mundo inteiro. Isso aqui não é uma mensagem coach, tá? Mas meu irmão, você é muito especial. Fala para alguém do seu lado aí, você é muito especial. Pergunta para mim, por quê? Porque não tem ninguém na face da terra que tenha a íris do olho como a sua. Não tem ninguém na face da terra que tenha uma digital parecida ou semelhante à sua. Você é único. E Deus te conhece pelo nome. Ele tem o seu nome escrito nas palmas das mãos dele. Mas Ele quer mostrar esse nome para outras pessoas, para que através do seu nome, pessoas conheçam o nome dele. Vou te falar uma coisa que é muito forte nesse texto. Quando Estevão estava olhando para o céu, a Bíblia diz que o apedrejaram, chamaram, o puxaram, o levaram para fora. Estevão não estava nem aí para o que estava acontecendo na terra, ele estava de olho no que estava acontecendo no céu. Eu não sei para quem eu estou pregando hoje, mas Deus está falando para alguém hoje. Tira os olhos da terra, começa a olhar para aquilo que é celestial, porque aquilo que é celestial vai subjugar aquilo que é terreno e temporário. Obrigado, Jesus. Deus está aqui. Estevão, ele teve uma visão. Eu acho que ele olhou a olho nu e viu Jesus e a glória de Deus. Fala comigo, a glória de Deus. Estevão nunca pediu para ver a glória de Deus. Ele só estava lá no dia. Foi o primeiro mártir. Mas ele desejava. Ele anelava. Ele estava desesperado. Ele estava completamente desesperado para ver o autor e consumador da sua fé. E quando você olha para o céu, você percebe que existe paz e tranquilidade lá. Às vezes pode ser que alguma coisa esteja estremecendo na sua vida. Alguns alicerces estejam se balançando. Mas se você olhar para o trono e ver quem está sentado lá, vale a pena. Vale a pena sofrer pelo nome de Jesus. Vale a pena morrer por Ele. Existem pessoas na Bíblia que nunca viram Jesus crucificado. Você sabe que existem apenas os 12 apóstolos, e a condição para se tornar um apóstolo, tal como os 12 eram, era ter visto Jesus. Ou seja, Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Natanael e todos os outros discípulos, os 2 Judas, que tem gente que não sabe que tinha outro Judas, tinha 2 Tiago, Tiaguinho e Tiagão. Todos eles tiveram que andar com Jesus para se tornarem apóstolos. Mas o apóstolo Paulo não viu Jesus. Ô Rian, o apóstolo Paulo não foi testemunha da ressurreição e nem da crucificação de Cristo. Ele não ouviu quando Jesus falou Eloi, Eli, Eli, lama sabachthani. Ele não ouviu quando Jesus gritou tetelestai. E ele não ouviu a primeira frase de Jesus na cruz, dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O Everton, ele não ouviu Jesus gritando, está consumado. E ele não ouviu Jesus gritando a última frase da cruz, que foi, Pai, em ti entrego o meu espírito. E tendo dito isso, dormiu, morreu. Mas Saulo estava consentindo na morte de Estevão. Não, eu acho que tem gente que ainda não entendeu o que eu estou falando.
Eu vou traduzir. Saulo não viu Jesus, mas ele viu o ponto de referência. Saulo nunca ouviu uma pregação de Jesus, mas ouviu uma pregação de Estevão. Saulo não ouviu quando Jesus falou, Eli, Eli, lama sabachthani, mas ele ouviu quando Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e disse: Pai, perdoa-lhes, não impute a eles esse pecado e receba o meu Espírito. O que eu estou falando é que quando Estevão estava falando, era o próprio Jesus falando através de Estevão. Decida se posicionar diante da presença dele, porque quando você falar, não serão as suas palavras. Quando você disser, levanta e anda, não será a sua voz, não será a sua boca, será a boca de Jesus falando através da sua. Ora, mandará sequeterela. Ele nunca ouviu uma pregação de Jesus, mas ele ouviu a voz de Jesus através da boca de Estevão. E a Bíblia diz que deixaram sobre ele os mantos de Estevão. Eu fico imaginando Saulo saindo dali, encasquetado com aquilo. Eu fico imaginando ele falando: não, como assim? O cara morreu, ao invés dele simplesmente fugir dali. Peraí, do nada o cara começa a brilhar o rosto dele. Ah, meu amigo, isso é o que Jesus faz com aqueles que são íntimos dele. Oh! O texto não diz que ele orava dizendo, depois de ter sido apedrejado. Olha comigo, por favor. No versículo 59, enquanto apedrejavam, Estevão orava. Será que você conseguiria orar enquanto te apedrejam? Tem pessoas que estão sendo apedrejadas, caluniadas, difamadas, e Deus está falando: continue orando por aquele que te persegue, porque quanto mais perseguido você é, mais Cristo é exaltado através da sua fraqueza. Mais Cristo aparece através da sua dor. Mais Cristo se manifesta através de você, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o teu propósito. Você não está sofrendo o que está sofrendo apenas porque você fez alguma coisa errada e Deus não gostou, não. Você está sofrendo o que está sofrendo, porque através do seu sofrimento, Deus ainda pode dizer para alguém: eu estou vivo e eu sou o Deus dessa pessoa. Você pode não entender porque ela está pregando como está, você pode não entender porque ela está viva como está, mas você vai olhar para o rosto dela e você vai ver a minha glória brilhando através dela. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Estevão estava orando enquanto estava sendo apedrejado. Eu quero ser como Estevão, porque um dia, meu amigo, fala para alguém do seu lado aí: um dia você verá aquilo que Estevão viu. Aquele que Estevão viu. Um dia eu vou olhar para aquele que tem olhos como chama de fogo. Um dia eu vou conhecer como sou conhecido, diz a Bíblia. E então tudo terá valido a pena. Todo choro, toda lágrima, toda obediência cega. Porque muitas vezes Deus te chama para obedecer sem entender. Muitas vezes Deus te fala coisas que para você não fazem sentido. Para você estava confortável enquanto você estava lá, mas Deus quer te transicionar para outro lugar. Para Estevão estava confortável se tornar apenas mais um dos 7 diáconos, mas Deus o chamou para ser um referencial. E para ter na história da igreja uma comprovação. Ele foi o primeiro mártir. Ele foi o primeiro a morrer por Jesus. Obrigado, Jesus. E se Deus não te der um ministério tão relevante quanto você imagina que vai ter? E se Deus te der o privilégio de morrer por Ele, no anonimato? Deus está aqui. Hoje eu não estou pregando para te impressionar com sabedoria, com palavras.
Hoje eu só quero colocar para fora aquilo que está no meu coração. Eu quero morrer amando a Jesus. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Estevão só conseguiu orar pelos seus acusadores, porque antes de orar ele já tinha visto a glória de Deus. Estava sentado com a Camila e ela estava falando uma coisa que é impressionante para mim. Ela falou: pastor, não consigo reparar nos defeitos da igreja. E tem defeitos, mas eu não consigo ficar reparando nisso. Eu estava conversando com ela que às vezes Deus te dá o mesmo olhar que Ele tem para com o outro, para que você experimente aquilo que Ele experimenta ao olhar para as pessoas. Por isso que tem um monte de gente aqui estranha, mas eu estou olhando para vocês e parece que vocês são anjos, vocês são muito bonitos. Vocês são muito bonitos, gente. Que coisa estranha. É Deus me emprestando os olhos dele. Ah, se Deus pudesse te emprestar os olhos dele. Por um momento, por um segundo. Você não ia achar o seu patrão tão chato assim. Você ia olhar para ele com um olhar de misericórdia. Estevão só conseguiu orar pelos seus perseguidores porque ele tinha visto o autor e consumador da fé. Ah, eu quero adorar agora. Ele tinha visto. Ele tinha visto. Ele tinha visto. João Batista viu Jesus, e é por isso que ele aceitou ser decapitado. Paulo viu Jesus no caminho de Damasco, e por isso disse: eu considero tudo como perda, por causa da excelência de Cristo Jesus. Isaías viu o Senhor no ano que morreu o rei Uzias, e disse: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. E é por isso que ele conseguiu andar nu, sendo um oráculo das palavras de Deus. É por isso que ele conseguiu dizer: eis-me aqui. Você só consegue dizer eis-me aqui quando você vê aquilo que esses grandes homens viram. Eis-me aqui para morrer, para servir, para me gastar, para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Você pode me perguntar: pastor, tem muitas curas acontecendo, você tem o dom de cura? Não sei, mas eu quero ter o dom da loucura. Loucura por Cristo Jesus, ao ponto de que ele, se falar: Tiago, eu preciso de uma mão hoje para impor sobre alguém que seja curado, eu falo: eis-me aqui, eis aqui a minha mão, Senhor. Às vezes Deus pede emprestado o meu ouvido. Eu fico ouvindo historinhas das senhorinhas falando de tudo que ela viveu, 20 anos de história com o marido que traiu ela. E aí alguém fala para mim: pastor Tiago, como que você consegue ter paciência? Eu falo: é que eu emprestei o meu ouvido para ele. Tiago, como que você consegue ver as coisas que estão erradas na igreja e parece que para você está tudo bem? Não, a gente corrige, a gente exorta, mas parece que o Senhor me emprestou os olhos dele, eu estou emprestando os meus para ele também. Tem muita gente que quer ser usada por Deus, no sentido de ser um objeto de Deus. Deus não quer te usar como objeto. Deus quer te transformar numa extensão dele. Deus quer te usar como Pedro, para antes de dizer levante e anda, você diga: olhe para nós. D.L. Moody tem uma frase, ele diz: de 100 homens, apenas um lerá a Bíblia. Esse é o cristão. Os outros 99 vão ler o cristão. Por isso que eu não fico muito preocupado quando eu não prego bem, que a minha vida tem que pregar. A mensagem que eu falo aqui é apenas uma extensão. Deus não está nem aí se eu preguei uma mensagem emocionante hoje, se você chorou, rodopiou, se você falou no reteté, se você
fez um mistério aí, se alguém foi curado, Deus não está muito importando com essas coisas. Deus está olhando para mim quando o culto acaba. Deus está olhando para a minha mensagem quando eu acordo de manhã e eu dou um bom dia para minha esposa e eu não sou um monstro dentro de casa. Deus está olhando para a minha honestidade quando eu posso, de alguma forma, infringir alguma coisa e eu decido ser honesto, ser sincero, ser um ponto de referência. Irmãos, Estevão não foi cheio do Espírito Santo apenas para fazer milagres. Ele foi cheio do Espírito Santo servindo as mesas. Ninguém via Estevão. Tem voluntário aqui. A gente vai chegar num nível de igreja, gente, que vai ter voluntário servindo aqui nessa igreja. Eu não vou nem saber o nome dele, mas Deus vai te conhecer, meu amigo. O que importa é saber que Jesus conhece o seu nome. Sabe, vocês que se batizaram domingo agora, tem gente que se batizou aqui? Levanta a mão aí. Pode ser que o mundo não conheça o seu nome, mas o Deus de toda a terra te conhece pelo nome. Isso é suficiente. Isso é o bastante. E eu quero dar a minha vida para que esse evangelho seja pregado, para que esse evangelho seja anunciado, para que as pessoas conheçam um Deus que cura, que restaura, que liberta, que transforma. É o Deus que está aqui hoje.